Olá, aqui nesse vídeo a gente vai ver a história de uma nutricionista que floresceu para nutrição materna e infantil, que em meio à pandemia aumentou em 8 vezes o número de atendimentos, está conseguindo impactar a vida das crianças, plantando a sementinha da alimentação saudável. E eu estou muito animada para esse bate-papo, que a gente vai conseguir tirar aprendizados diferentes das outras lives, né? Porque agora nós temos uma convidada internacional hoje aqui, né? A Ana é lá de Portugal, a Ana é portuguesa. E ela vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência dela com atendimentos e como é que ela tem feito pra crescer na nutrição materna e infantil, pra se posicionar, pra se tornar uma nutricionista referência que trabalha com crianças e especificamente ali com aquele olhar de essa criança não é um mini adulto, né? Acho que esse é o grande ponto, assim, que a gente precisa sempre nos lembrar que quando a gente trabalha com criança, a gente está trabalhando com criança. E eu percebo muito na fala da Ana, e ela vai dividir um pouquinho isso aqui com a gente, esse olhar de tipo, temos na nossa frente aqui uma família que precisa ser olhada e como é que eu faço para atingir a criança? Como é que eu faço para atingir os pais? Ao mesmo tempo, como é que isso, conforme eu olho com cuidado para esse ponto, como isso vai me levando a cada vez mais estar numa posição de nutri de crianças, né? Então, é isso. A Ana tá por aqui já, só para eu fazer uns lembretes iniciais. O workshop Descomplicando Atendimento Infantil tá rolando, a aula 3 foi pro ar hoje, tem ferramenta para vocês baixarem lá na aula 3, tá? Para poderem utilizar. A gente tá também hoje vai fazer, né, o aulão das 18 horas. Sempre que sai uma aula do workshop, no mesmo dia, às 18 horas, tem um aulão secreto. Então hoje a gente vai ter o aulão secreto e eu vou falar sobre mais ferramentas que vocês podem utilizar. Só que esse aulão secreto, ele não fica gravado, disponível numa plataforma. Ele é realmente ao vivo para quem estiver lá comigo. E eu quero ver quem é que vai, né? Tá lá às 18 horas, dá tempo de vir pra live, que é lá no YouTube, nem é aqui no Instagram, né? A aula. A gente vai lá pra aula, você consegue ver a aula e depois curtir o resto da sua sexta-feira à noite, beleza? Deixa eu botar a Ana aqui pra dentro. Cadê ela que ela passou aqui pra mim? Ana, aqui. Vamos lá. Gente, eu acho tão maravilhoso esse negócio de internet. Olha, estamos adentrando em Portugal. Olá! E aí, como você tá, Ana? Tudo bem? Espero por aí também. Tudo bem também, tudo bem. Tava falando, né? Como a internet é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Estamos, tipo, cada uma em um continente. E, tipo, parece Continente. que tá tão pertinho, né? Exatamente, eu acho que no fundo a pandemia, se nos trouxe aqui alguma coisa de bom, foi o investirmos mais nesta parte do online e percebermos que de facto conseguimos estar mais perto das outras pessoas e graças a Deus poder fazer este tipo de formações e tudo mais de outra forma, porque senão era impossível eu ir ao Brasil. Imagina ter que vir aqui para fazer a formação em coaching nutricional infantil, pegar avião, Aí ficar no está. hotel, nunca mais conseguir falar comigo, né? Porque a Exatamente. gente tem lá os grupos de alunos. De verdade, eu sou apaixonada pelo online, né? Sou fã de carteirinha. E eu estou a ficar muito feia, honestamente. Nunca pensei na minha vida e desde o início da carreira sempre trabalhei um bocadinho com online, mas nunca pensei que fosse ficar tão feia como este ano. Portanto, se alguma coisa correu bem este ano foi realmente o online. Eu acho que a gente até vai falar um pouquinho, né, dos seus atendimentos, como eles seguiram para esse caminho, mas antes da gente chegar lá, para o pessoal te conhecer, quem é você, de onde você está falando, o que você faz atualmente, conte um pouquinho aí de quem é você e do início da sua história com a nutrição também, por favor. Isso. Então, olá a todas, o meu nome é Ana e eu sou efetivamente de Portugal, daqui de uma terrinha bem no norte de Portugal, e sou nutricionista desde 2015. Eu fiz uma licenciatura em Ciências da Nutrição, um mestrado em Nutrição Clínica e foi alguns no meio da licenciatura, na primeira cadeira que tivemos assim com um bocadinho com o mundo da nutrição infantil que eu percebi. Bem, foi realmente isto que me fez chegar à nutrição e que faz sentido para mim enquanto profissional. Isto porque, de facto, eu fui uma criança com excesso de peso grande parte da vida e a passagem por nutricionistas, endocrinologistas, esta coisa toda, aconteceu também comigo. Portanto, aquela luzinha ficou logo ali naqueles primeiros momentos.
Uhum. E eu lembro de você contar, sabe, Ana, dessa sua história com a nutrição, né? Porque às vezes a gente vai fazer nutrição, mas não teve nenhuma história prévia. E tudo bem, a gente vai ser tão boas profissionais quanto, mas eu vejo que quando existe esse. Eu já passei por isso, né? Eu acho que essa é a frase. Nossa, eu já passei por isso e eu sei como eu não quero que seja, né? Eu já fui aquela criança que estava na nutricionista e eu sei como eu não quero que seja. Eu acho que isso realmente, quando você fala de acende uma luzinha, deixa, né? Quando a gente tem essa experiência, deixa um pouquinho mais presente. E quando a gente não tem essa experiência, a gente precisa ter muita empatia também com aquela família que está na nossa frente, né? Para conseguir pensar assim, poxa, será que tá legal para essa criança? É Será que, exatamente, né, esses pais estão entendendo? Como é que tá esse negócio aqui, né? é E exatamente isso. aí Eu tá, acho. aí... Não, pode falar, pode falar. Não, ia dizer realmente porque eu consigo rever muito bem em quem está do outro lado, porque imagino-me exatamente na mesma idade e na mesma situação. E portanto é isso, é o fazer diferente daquilo que não correu bem comigo e que não quero que ninguém passe. E tento sempre pensar isso no final de cada consulta. Se fosse eu, tinha gostado, era isto que eu me pretendia, o que é que eu podia ter feito melhor, não é? Acho que é uma boa forma de percebermos em que é que podemos melhorar. Uhum, sim, acho que esse é que. Você sabe que eu tô fazendo depois das lives, né? Eu pego os principais insights e a gente coloca lá em post. E esse com certeza é um insight que vai. Tipo, como é que no final de todo atendimento eu posso pensar, poxa, foi legal para essa criança? É como se fosse eu no lugar dela, eu ia gostar de como eu atendi? E outra coisa, como é que eu posso ser melhor da próxima vez? Porque, por melhor que tenha sido o nosso atendimento, né, eu acredito que nutris que florescem, nutris que estão aí tendo resultados, elas têm bem essa visão. Tipo, poxa vida, como é que pode ser ainda melhor? O que é que eu posso trazer Exatamente. ainda, né, de um olhar, de uma fala ali, uma atividade? Às vezes, o atendimento tá muito bom, já, e a gente, tá bom, tá seguindo bem assim, né? Então, beleza, não vou mais prestar atenção. Mas não, as nutris que estão conquistando o resultado, elas estão sempre cantando ligada, né, Ana? É isso, foi aquilo que fomos falando, não é? Há sempre assim imensas ideias a florescerem daquilo que podemos fazer e vem precisamente destes insights que vamos tendo em cada uma das consultas. Isto não correu tão bem com esta criança, se eu tivesse feito de forma diferente, se calhar ia correr melhor, e então já sei que para a próxima terei aqui uma opção diferente. Mas depois também termos aquela paciência para nos acalmarmos um bocadinho e não queremos fazer tudo de uma só vez, não é? Então é realmente pôr no papel estas ideias e assim que possível entrar em prática, mas não entrar com tudo ao mesmo tempo, que acho que também é algo que nos acontece muito. Sim, sim. Eu acredito que aí talvez vocês tenham uma formação parecida nesse sentido com a nossa, né? Acaba que aqui, pelo menos, durante a faculdade, aí você me conta depois um pouquinho se é assim também em Portugal. Aqui na nossa faculdade, a gente está muito ligada aí vendo os casos nutricionais ali durante a faculdade, então, tipo, dietoterapia, quais são as doenças, o que é melhor recomendado, como você faz o diagnóstico, né? E o que você orienta depois. E aí parece que a minha construção, assim, né, quando eu faço uma lembrança da graduação, parece que é tipo assim, a partir do momento que você faz o diagnóstico, você sabe qual é a prescrição, tá resolvido. Como se, né, fosse tipo, upa, mágica, resolvi, é isso aqui que você tem que comer e tá bom, pode ir pra sua casa. E na real, quando você pega e aí que você vai atender, você fala, meu Deus, essa criança tem vontades, essa criança não faz exatamente o que a gente diz, esses pais têm dificuldades. Peraí, como é que tudo isso aqui aconteceu, né? Porque acaba que, apesar de a gente ter um pouco sobre comportamento, educação nutricional, né? A gente tem alguma prática ali no estágio com atendimentos. É diferente quando você pega a família que está com N problemas que, de certa maneira, repercutem na alimentação daquela criança, que não tem, às vezes, sequer a ver com a dieta. E aí a gente, na hora que chega no primeiro atendimento, você quer fazer o quê? Tá aqui a solução, né? Opa, diagnóstico nutricional feito, então a prescrição é essa, toma aqui. E o negócio não vai, não engrena. E realmente, eu sentia, poxa vida, como assim eu não resolvi no primeiro atendimento? Que incapacidade a minha, né? Era quase isso. E de repente você vai percebendo que, na verdade, a incapacidade está em tentar resolver tudo em um único atendimento. Porque aquela pessoa, coitada, ela tem um caminho para trilhar. Aí queria conhecer um pouquinho
tua experiência com, né, ir para um primeiro atendimento achando que vai resolver tudo, como que era, se vocês têm uma visão diferente durante a graduação aí. Não, eu acho que comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu acho que as fases são, nós acabamos a licenciatura, estamos em pânico, não é? Ai meu Deus, os primeiros atendimentos, o que é que vai ser, o que é que vai acontecer aqui, estamos em pânico. E depois chegamos ao ponto seguinte, que é precisamente este. Eu sei exatamente como é que isto se resolve, está aqui, toca a resolver. Só que isto não é assim, não é? E nós pensamos nestas coisas todas no dia-a-dia, em outros parâmetros, mas às vezes esquecemos que no nosso próprio trabalho há aqui muitas coisas que influenciam. Então as coisas mais simples do género. Eu adorava que aquela criança e a família começassem a comer um pão Y, mas no sítio onde eles moram só existe o pão X. E agora? O que é que fazemos com isto? Não é? De que forma é que podemos resolver? Se realmente eu partir do pressuposto que tenho de comer este pão e não disser absolutamente mais nada, o que vai acontecer é que vão chegar a casa, percebem que não há forma de o fazer, não encontram soluções e acabou. Não é? E chegaríamos à consulta seguinte e diziam, não consegui cumprir. Porquê? Porque realmente não tinha aqui recursos para cumprir aquilo que foi pretendido. Portanto, tem de haver aqui sempre muito parte a parte, uma combinação daquilo que vai acontecer e conseguirmos entender quais são os desafios do outro lado, porque há sempre muitos desafios aqui na mudança da alimentação. Então, é algo que também o coaching nos traz aqui muito, que é o ouvir aquilo que está do outro lado, não é? Então, às vezes nós não paramos, é só, olha, está aqui a prescrição, isto era ótimo, é exatamente isto que precisa de fazer e isto vai garantir aqui a solução perfeita. Mas depois esta solução não é perfeita para a pessoa que está do outro lado. E quando nós conseguimos ouvir bem estes desafios, perceber quais são as dificuldades, porque há de facto aqui muita coisa a lidar com a alimentação. Os pais trabalharem até muito tarde, não terem tempo para fazer compras, só fazerem compras mais tarde, a criança ficar em casa dos avós e os avós só terem uma comida totalmente diferente, não é? Há aqui muita coisa de facto a acontecer, sobretudo com crianças e adolescentes que muitas vezes estão em não sei quantas casas diferentes, porque uma altura estão em casa dos avós, a seguir às aulas vão para a casa dos tios, depois estão com os pais. Há aqui muita coisa a gerir, então temos de ouvir realmente aquilo que está do outro lado. Sim, sim. Eu acho que aí a gente começa a entender, né? Uma coisa que eu falei bastante durante os aulões e no workshop gratuito que está rolando, que é não existe a fórmula mágica para toda a família. Se existisse a tal da varinha de condão, que eu brinquei aqui durante algumas lives, né? Que você pega e faz plim, tá resolvido, próximo. Se, né? Não existe, infelizmente ou felizmente, entre aspas, porque é isso que faz o nosso trabalho valer a pena, né? É isso que dá a possibilidade da escuta ali realmente. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade e é uma habilidade a ser desenvolvida. Depois eu vou até querer que você conte um pouquinho como foi, desde quando você começou a formação até esse momento, como que você foi desenvolvendo isso. Mas só para não ficar história vai, história vem, vamos seguir uma linha do tempo, eu queria saber de você, vou até de encontro com uma pergunta que rolou aqui em cima, né? Como que é em Portugal aí, se é fácil de achar novas famílias? Eu acho que isso vai de encontro com a saída da faculdade. Você foi lá, se formou, né? Pegou seu certificado, eu acredito que aí vocês têm... nunca lembro como chama, que é o nosso CRM de Portugal. A ordem dos nutricionistas. A ordem. Isso mesmo. Aí pegou, né, o seu número na ordem para poder começar a atuar. Como é que foi esse começo? Aí é fácil conseguir pacientes, não é? As famílias, né, já sabem da importância do nutricionista, não sabem? Você tinha agenda cheia de começo? Não tinha? Como é que foi isso? Então, o início foi como para todos, não é? O primeiro, arranjar um trabalho, que é sempre aqui uma parte difícil e pelo menos quando eu saí da faculdade acho que foi uma parte um bocadinho difícil. Fui a imensas entrevistas, senti-me com imensas formações e imensas coisas a fazer, mas faltava realmente esta parte da prática. E assim consegui o primeiro trabalho. Toca abrir a agenda na clínica, tudo pronto, e agora? Como é que vamos fazer? Claro que numa fase inicial tem de ser sempre muito por recomendação de outras pessoas e isso é que é aqui a parte mais importante. E eu comecei a atuar sobretudo na área do emagrecimento com mulheres e mães. E foi através daí que elas começaram a perceber que de facto havia aqui uma parte de nutrição infantil que eu podia ajudar e começar de facto a trabalhar. Então comecei sobretudo a trabalhar com adolescentes, 13, 14, 15 anos mais ou menos. E foi a partir daí que de facto comecei também a explorar ainda mais os materiais que podia fazer.
E sozinha da minha cabeça tentava aqui criar outras coisas, porque sentia muita falta de materiais interativos para estas idades, não é? Adaptava jogos que encontrava de outras temáticas para utilizar aqui e fomos começando por aí. E desde aí eu sinto que comecei muito a trabalhar precisamente com famílias e ainda hoje acontece, 5 anos depois ou 6 anos depois, de ter a irmã mais nova que ainda não tinha vindo à consulta, mas que já tinha seguido toda a família e continuamos a partir daí. E, portanto, há aqui toda esta noção familiar. Mas, claro, começamos todos com uma agenda muito vazia e isto vai, claro, aumentando através do tempo. Para mim, o maior orgulho é realmente quando chega este feedback de antigos pacientes, não é? Alguém ligar para agendar uma consulta e dizer foi a minha prima que recomendou, que adora, foi a minha sobrinha que anda aí, é aquele momento de orgulho, não é? De alguém nos recomendar nesse sentido. Mas, entretanto, também com esta geração digital, e que, claro, eu acho que foi muito aqui um boom com a questão da pandemia, cada vez nos chegam mais pacientes também através das redes sociais, precisamente porque muitas pessoas não têm a noção que a nutrição infantil existe. E, pelo menos cá em Portugal, é assim um zero, e às vezes as pessoas ligam-me a dizer é mesmo, dá mesmo para trabalhar com os meus filhos, porque eu não conheço ninguém que faça isto. Então, acho que nós também temos de apresentar um bocadinho este serviço, que para mim é extremamente gratificante, não é? Porque começamos desde cedo a trabalhar com as crianças e há muito mais coisas a envolver e portanto, é divulgar precisamente esta questão. Mas ainda hoje, e se calhar de setembro até aqui, que fui publicando ainda mais sobre estas temáticas, me chegam pessoas a dizer eu nem sequer tinha a mesma pequena ideia que em Portugal existia, nem tinha pensado que os meus filhos podiam de facto andar numa nutricionista, pedia dicas aqui ao pediatra, lia livros, etc, mas não tinha nenhum contacto de um profissional que trabalhasse nesta área. E portanto é uma área que eu acho que ainda temos que divulgar um bocadinho mais. Uhum. Acredito que mesmo aqui no Brasil, eu acho que já cada vez mais, né? Principalmente a gente que está um pouquinho mais imersa, acho que a nossa visão acaba sendo até diferente de quem está de fora, né? E eu falo isso para as nutris, eu sempre rola aqui, mas o mercado de nutrição infantil está saturado no Brasil, isso e aquilo. E aí eu falo, olha, parece que está saturado porque você segue umas 20, 30 nutricionistas materno e infantil aí porque você gosta de ver. Mas se a gente vai procurar, né, na cidade, se a gente vai conversar com as pessoas, ainda há tanto mercado para conquistar, tanto mercado, tanto as pessoas saberem do serviço que um nutricionista que trabalha com crianças faz, que é totalmente diferente de um nutricionista que trabalha com adultos, né? Até encontrar esses profissionais que trabalham com crianças de forma bem específica. Então, eu percebo que a gente tem... Sabe assim, quando você pensa no longo prazo, eu falo, gente, tem muito, mas tem muito mesmo para crescer, muito. E aí você estava falando um negócio, né? Acho legal, né? Porque a gente tem, às vezes, estudantes de nutrição que chegam aqui e que rola essa insegurança quando a gente se forma, né? Poxa vida, formei, e agora? Ai, meu Deus, como é que eu vou começar a trabalhar? Porque eu acho que todo mundo, na hora que forma, quer começar logo a trabalhar e poder ganhar seu próprio dinheiro, colocar em prática aquilo que aprendeu, né? 4, 5 anos estudando, tá na hora de agora fazer isso acontecer, virar o trabalho. A partir disso, você começa a receber pelo seu trabalho e tudo mais. E às vezes a agenda não tá tão cheia. E aí eu tava vendo, né, você contando um pouquinho, eu vi o seu último depoimento, aí você me fala assim, no meio da pandemia, né, que é aquela época que a gente fala, poxa, a economia de todos os lugares não tá das melhores. Aí não sei exatamente como que tá em Portugal, até se você puder contar um pouquinho disso, como ficou a economia em Portugal, mas em teoria, poxa, vou atender menos, né? Vai ser cada vez menos as pessoas me procurando. Aí você fala assim, cresci em 8 vezes meus atendimentos. Aí eu falo, meu Deus, como isso? Conte isso. Como foi esse processo de crescimento? Claro, nós cá em Portugal passamos exatamente como o mesmo. Eu acho que até março do ano passado estávamos todos assim um bocadinho incrédulos de que tal coisa pudesse acontecer. Tanto é que o último workshop, a última oficina que eu dei cá foi no final de fevereiro e tínhamos as listas cheias para abril, para as oficinas seguintes. Já tudo prontinho, agenda toda cheia, consultas todas agendadas e de repente percebemos, não, isto afinal é realmente uma coisa muito séria e vai ter que fechar tudo. E lembro-me na sexta-feira, eu estava aqui sentada, prestes a confirmar as consultas de segunda e percebi, não dá.
acabou, vamos todos para casa e acabou aqui o atendimento presencial. E foi um choque, obviamente, muito grande. Como eu disse, desde o início eu sempre trabalhei com alguns pacientes de forma online, mas não era o core do meu negócio e não era aquilo que eu também estava muito habituada a fazer. Há sempre aquela insegurança em fazermos coisas diferentes, não é? Se estamos mais habituados ao presencial, aquilo parece a nossa casa segura e de facto parece que não há aqui nada que seja tão bom como a questão do presencial. E acho que pelas nossas próprias inseguranças numa fase inicial foi difícil, não é? E eu falava com os pacientes e percebia perfeitamente a parte de quem estava do outro lado se sentir insegura em fazer a consulta online e como também não tínhamos muita noção de como é que as coisas iam acontecer, eu própria dizia, não, vamos aguardar que o presencial volte porque há de voltar, isto há de ser uma coisa rápida e vamos todos voltar. Claro que rapidamente percebemos que as coisas não eram assim. Então, mesmo no início da primeira quarentena cá em Portugal, de facto, a minha agenda caiu substancialmente em relação àquilo que era o meu normal. E eu pensei, meu Deus, agora, o que é que vamos fazer? Eu continuo a ter de pagar as minhas contas, continuo a ter pessoas que precisam da minha ajuda e que não estão a ser ajudadas neste momento. E, portanto, nós temos de transpor um bocadinho esta questão. E foi quando aqui o curso de coaching caiu na minha vida e começamos a falar mesmo nos encontros online e quando todos os materiais que ficaram prontos eu percebi, não, eu posso fazer um trabalho excelente, ainda por cima, neste momento que tenho disponibilidade, não é? Só retirando o tempo de deslocações de um lado para o outro, de abrir e preparar a clínica para começarmos as consultas, eu tenho aqui mais tempo que posso investir em tornar as consultas incríveis. E começamos então a trabalhar um bocadinho nesse sentido. E de repente, vamos aqui fazendo o feedback daquilo que estão a ser as semanas e os meses e eu começo a fazer contas e penso, meu Deus, como é que é possível termos crescido tanto, não é? Numa altura destas. E foi muito gratificante, de facto, perceber que com estas mudanças, as minhas próprias inseguranças, não é? E aquelas próprias crenças limitadoras desaparecem e ao mesmo tempo desaparecem as crenças de quem está do outro lado. E juntos conseguimos fazer um trabalho melhor, conseguimos ajudar realmente quem estava a precisar de ser ajudado naquele momento e que não tinha resposta, não é? Porque acabou o presencial, então parece que não há resposta para ser feita. E, portanto, isto tem-se vindo, felizmente, a manter. Nós entramos em confinamento agora outra vez, nós ainda podemos manter aqui o presencial nas consultas de nutrição, mas, de facto, já foi muito menos pânico, não é? Do que aquilo que foi em março do ano passado, porque já está tudo programado precisamente nos dois sentidos. E, atualmente, eu tenho pacientes que até fazem consultas intercaladas, vêm cá presencial algumas vezes, outras vezes fazemos online e está tudo bem na mesma. Desta forma, eu até consigo muitas vezes chegar a outros membros da família que não era fácil, não é? Ter consultas com a avó que não conseguia vir à consulta, ter consultas com os irmãos e explicar aos irmãos também aqui um bocadinho daquilo que têm que fazer. Há muitas coisas que vão acontecendo no online que no presencial não aconteciam. E quando nós pensamos, ok, há desvantagens, claro, eu não estou aqui a tocar na pessoa, a pessoa não está à minha frente, mas eu e a Carol também não estamos no mesmo sítio. E as coisas correram super bem, não é? Então, é de facto desmistificar um bocadinho esta parte do online versus presencial. E para mim foi uma salvaguarda, porque eu acho que provavelmente eu própria teria ficado muito mais desmotivada com aquilo que aconteceu nessa altura. Uhum. E é legal você falar isso, né? Vocês chamam. A gente aqui chama da zona de conforto, né? Que é onde é o seu local confortável, onde você já está acostumada, você já sabe que dá certo, né? E aí, de repente, você se vê tendo que fazer um negócio diferente. E é óbvio, sempre que a gente vai fazer um negócio diferente, não sei, aliás, se para você é a primeira vez que você aplicou coaching nutricional e no seu atendimento foi assim também, mas sempre que a gente vai fazer uma coisa diferente, seja o que for, né? Aprender a andar de bicicleta, o bebezinho que vai aprender a andar, na hora que a gente vai, sei lá, viajar a primeira vez de avião, tudo que é diferente, ele causa uma certa estranheza. E aí a gente encara de duas maneiras. Tem gente que se paralisa e fala, não, isso não vai dar certo, não vou subir nesse avião porque aviões caem. Aí você pega lá, você vê que é um dos meios de transporte mais seguros, mas não vou. E tem outra que fala assim, nossa, eu tenho um medinho, mas nossa, quanta coisa, imagina, dá para eu descobrir se eu entrar nesse avião, né? Deixa eu ir, vai, deixa eu sentir que sensação é essa mesmo. Então, a gente pode, as situações são as mesmas. Tem horas que não dá para lutar contra. Foi pra gente aqui a mesma coisa. Na hora que fechou, não tinha o que fazer. Ou você atendia online ou você não atendia. E aí, quem
entre aspas, se arriscou, né? Quem deu essa oportunidade de falar, beleza, deixa eu experimentar, deixa eu ver como é, e deixa eu fazer isso ser muito bom, eu percebi que foi crescendo pouco a pouco, né? E a gente está cada vez mais, eu percebo também, encontrando formas de fazer ser cada vez melhor. Cada vez melhor. Tanto que você comentou que tem paciente que podem vir todo dia, né? Toda consulta no presencial estava fazendo, presencial e online. E eu acredito que isso vai ser um movimento aqui no Brasil também, né? De muitos pacientes que vão pedir para aquilo que é possível ser feito online, que seja feito online. E aí, falando disso da zona, né, do conforto ali e tudo mais, não adianta. Se a gente quer florescer, a gente vai ter que experimentar coisas novas na carreira. Eu, pelo menos, eu sou, né? Eu tenho essa visão, aí não sei qual que é a sua, Ana, mas experimentar coisas novas na carreira é o que permite que a gente inove um atendimento, é o que permite levar uma diferenciação, é o que permite a gente entender se, opa, isso aqui faz sentido para mim ou não, né? Isso é um ponto. E uma outra coisa que você falou também legal é de, tipo, quantas coisas a gente faz online e dá certo? Tipo, a Ana tá lá em Portugal, né? Eu tô aqui, ela fez o nosso curso online e tá lá conseguindo pôr em prática com as crianças dela, tá conseguindo crescer profissionalmente e assim, tá do outro lado do mundo. Do mesmo jeito que às vezes a gente, né, conversa, chama a família no WhatsApp, uma família que tá distante, e aí o coração fica quentinho, porque, poxa, não ia poder visitar eles agora e tá aqui perto. Quantas outras coisas já não eram feitas online? Por que eu tô reforçando e batendo no pé? Porque tem gente ainda, sabe, que não abriu espaço para experimentar o novo. Experimentem. Só assim vocês vão saber se vocês gostam ou não, se vocês querem ou não, né? É isso. E nós pedimos, não é? Pedimos tanto aos pacientes para saírem da zona de conforto deles e depois esquecemos que nós próprios temos de sair da nossa, não é? Uma coisa que eu adoro neste tipo de curso é a aplicabilidade prática, não é? Nós pegamos numa ferramenta e nós podemos testar logo a ferramenta connosco. E desta forma nós conseguimos logo perceber que nós próprios nos sentimos desconfortáveis com aquilo. E é aquilo que vamos causar ao paciente. Mas é por um bem maior, não é? E se nós queremos passar este bem maior para o paciente e para toda a sua família, nós temos de nos pôr predispostos também a sair da zona de conforto. E, portanto, há aqui um sem número de coisas que pode melhorar. E o bom de sairmos da zona de conforto, acho eu, numa profissão que podia ser todos os dias exatamente iguais, se nós fizéssemos exatamente as mesmas coisas, é realmente também termos aqui um brilho no trabalho. Uau, amanhã vou fazer uma coisa totalmente diferente, tenho uma coisa nova e não ser aquela coisa monótona de todos os dias faço exatamente o mesmo trabalho, não é? Sim, as pessoas que estão desse lado são diferentes. E é legal você falar isso, porque eu vejo que a nossa profissão, né, trabalhando com crianças, é muito dinâmico. Porque assim, se você atende uma criança de 4 anos e o próximo atendimento é uma criança de 8, nossa, já é totalmente diferente. E aí também, independentemente ali da idade da criança, cada criança tem uma questão, né? Tem crianças mais quietinhas, crianças mais falantes, crianças, sei lá, que não comem, crianças que estão precisando controlar o quanto comem. E aí as questões que estão envolvidas são diferentes. Então, essa dinâmica do atendimento ali em consultório, né? Ou seja, em consultório presencial, online, em home care, é uma das coisas que eu vejo que é um benefício pra gente, porque eu, pelo menos, não sou dessas que senta e quer fazer a mesma coisa, sabe? É tipo, entra lá e calcula dieta de novo, e calcula de novo. Pelo amor de Deus, essa não sou eu, não é a Carol. Então, para quem gosta desse dinamismo, realmente, eu vejo que nutrição materno-infantil é um campo a se experimentar para quem ainda está decidindo o nicho, né? Que eu sei que tem um pessoal que está aqui nos comentários que tá pensando nisso. Ana, queria que você contasse um pouco o que te levou a buscar a formação em coaching, né? Você já conhecia, você não conhecia? Tinha alguma questão no teu atendimento que fez procurar? Como que foi que, de repente, eu cheguei aí dentro do teu consultório em Portugal? Então, eu acho que para isto posso pegar assim logo num dos primeiros pacientes que eu atendi ainda durante o estágio e pensar no que eu fiz nessa altura e naquilo que eu podia ter feito agora. Lembro perfeitamente do menino que atendi nessa altura que 6 vezes por dia, bebia um leite chocolatado e comia um bolo com chocolate. E depois almoçava e jantava.
Isto era o diário alimentar que ele me reportou na altura. E eu lembro-me de estar sentada depois a falar com a mãe e perceber que, de facto, aquilo que levava a que ele fizesse isso nem era a opção do menino, porque o menino estava fartíssimo de comer aquele tipo de opção. Era porque a mãe, de facto, não tinha aqui escolhido nenhuma forma que fosse mais fácil de conseguir preparar tudo aquilo que eram as merendas que ele precisava. Então, tinha 2 gavetas em casa, uma com os leites com chocolate, outra com os bolinhos de chocolate, e ele ia lá todos os dias buscar as suas coisas. Nessa altura eu senti-me perfeitamente incapacitada, não é? Eu sabia perfeitamente aquilo que ele precisava de estar a comer, mas transpor entre 6 vezes por dia um leite chocolatado e passar para uma alimentação considerada aqui saudável, porque nem sequer tínhamos problemas de peso, nem estava mais nada associado, era precisamente o passar do não saudável para o saudável. E senti-me perfeitamente presa, não é? De que forma é que eu posso motivar esta família e compreender aquilo que está na base deste comportamento, não é? Que é a dificuldade em encontrarmos outras opções e motivá-los agora a mudar tudo isto. Porque qualquer opção que eu escolha não vai estar embalada e não vai ser tão fácil de fazer desta forma. Então, foi isto que foi surgindo muitas vezes ao longo dos anos. Entretanto, eu acabei cá em Portugal por fazer também uma formação em coaching nutricional, mas para adultos. E vamos voltar aqui a bater na mesma tecla, não é? Crianças não são mini-adultos, precisam de ferramentas totalmente diferentes, precisam aqui de outro tipo de atenção que eu não conseguia sozinha encontrar e, portanto, precisava muito desta ajuda. Entretanto, em janeiro do ano passado eu fiz uma outra mentoria em nutrição materno-infantil com uma colega do Brasil, mas que está cá em Portugal, e foi ela que me falou da Carol. E eu lembro de abrir o Instagram e começar a ver os vídeos e pensei, é isto, é literalmente isto que eu preciso. E quando o curso abriu, nós falamos entretanto e eu estava, tipo, eu preciso literalmente disto, é isto que as minhas famílias precisam mesmo em termos de metodologia para melhorar a consulta e melhorar então estes resultados e o dinamismo. Então, quando houve a hipótese de me inscrever, de facto não tinha nenhuma dúvida que este era o compromisso que eu precisava para esse ano. E lá está, mais uma vez, só me arrependo de não ter conhecido isto antes e não ter feito antes, não é? Mas há sempre um momento certo para as coisas acontecerem e realmente foi sem dúvida o momento certo. Que legal. E aí, eu queria saber como foi começar a aplicar, assim. Você viu o curso inteiro para depois aplicar? Você ia vendo e ia aplicando? Ficou insegura? Como ficou o atendimento? Conta dessa sua prática utilizando, somando aí o coaching nutricional infantil no teu atendimento. Isso. Então, eu tentei ver o curso em pequenas prestações, digamos, não é? Dividido aqui ao longo do tempo, de forma a poder ter tempo para aplicar as ferramentas. Então, via a aula, imprimia a ferramenta, aplicava a ferramenta comigo, apliquei a ferramenta com o meu marido, apliquei a ferramenta com os meus pais, ligava-lhes e dizia: olha, preciso de 20 minutos de videochamada porque agora preciso aplicar aqui uma ferramenta. E começamos então a aplicar assim com toda a gente. Quando me senti, de facto, suficientemente segura e à vontade com a ferramenta, comecei a perceber de que forma é que as podia introduzir nas consultas. E adoro, ainda hoje adoro a cara de espanto das pessoas quando realmente percebem que a consulta não vai ser só dizer tenho de comer fruta e um iogurte e mais não sei o quê. É chegar a este ponto de uma outra forma. E ainda a semana passada, creio eu, estava a atender uma menina perto de 10 anos que tinha muita dificuldade com a questão da água. E o que utilizamos foi, de facto, aquele jogo de desafios que temos nas ferramentas do curso. E a menina ficou totalmente incrédula e disse: meu Deus, agora até tenho muita vontade, que é precisamente agora para contar aqui as casinhas e chegar ao prémio de cada um dos dias. E é impressionante ver de que forma, não é? Eu estou-lhe a dizer, no fundo, a mesma coisa. Precisas de beber água. Mas estou-lhe a dizer de uma forma totalmente diferente. E os resultados que nós temos com isto e a motivação com que a família sai, para mim é muito importante, porque de facto temos a certeza que vamos conseguir chegar tanto a melhores resultados, como a manter famílias mais motivadas, não hoje, mas para sempre, não é? E a minha filosofia é sempre muito esta. Educar crianças é muito importante para que eles consigam, de facto, manter estes hábitos para o resto da vida. Show. E acho que é isso mesmo. Você falou um negócio que, nossa, resumiu total, assim, como eu acredito no coaching, sabe? Existe uma informação que precisa ser passada. E a gente sabe disso porque a gente fez a graduação de nutrição. Então tá, são 6 copos de água que essa criança precisa beber.
Eu sei disso, né? Eu sei disso porque existe as DRIs, porque o quanto de água que precisa, enfim, né? Eu sei quanto ela precisa de líquido, eu sei quanto ela precisa de fruta, quanto de verdura, quanto de carboidrato, quanto de proteína, eu sei tudo. Mas aí, eu posso falar simplesmente, você precisa comer isso, ou você precisa beber 6 copos de água, ou eu posso falar a mesma coisa, né? Só que utilizando uma ferramenta de apoio, que a criança olha e fala, nossa, agora eu quero beber 6 copos de água. Eu entendi, agora eu quero, agora eu vou fazer, né? Então, como era justamente o que eu sentia de começo também. Nossa, você descreveu assim total. Sabe quando eu fui lembrando? Poxa vida, eu antes, como isso aqui é necessário. E aí, de repente, quando eu descobri uma forma de acessar a criança diferente, que foi quando eu comecei a construir as ferramentas, que eu falei, pera lá, tem um treco errado aqui, eu não tô entendendo esse negócio, deixa eu ver como é que pode ser diferente. Aí vai, um teste de cá, um teste de lá. Aí começou a aparecer justamente essa sensação de, nossa, é isso, então, não, então eu quero fazer, então eu vou fazer. E aí eles iam e faziam. Essa é a diferença, não é deixar de ser nutricionista, porque aqui, eu não sei como está o coaching aí para vocês em Portugal, né? Mas aqui as pessoas ainda têm um certo receio. Ai, será que, né, eu vou deixar de ser nutricionista porque eu vou chamar a metodologia do coaching? Será que é certo? Mas será que não sou eu que tenho que ficar lá falando exatamente o que é que a criança tem que fazer, o que é que o pai tem que fazer? E assim, você ainda sabe, né? Aliás, é isso que te fez nutricionista, você ter aprendido o que você tem que fazer. Mas não adianta você saber e eles não conseguirem pôr em prática aquilo que você está informando. Então, para mim, vem como um acesso, é uma somatória. Aí até se você puder contar um pouco dessa visão, para eu até conhecer como que está isso em Portugal. Eu, para mim, acho exatamente o mesmo. Acho que o coaching continua a parecer assim um bicho, não é? Aqui no meio das coisas, ninguém sabe muito bem o que é que vão fazer com isto, qual é a formação da pessoa que está do outro lado. Mas quando nós realmente percebemos o que é, não é? No fundo, é aquilo que a Carola acabou de dizer, que é pôr na prática aquilo que nós já sabemos na teoria, mas de uma forma um bocadinho diferente. E acho que isto é a base daquilo que eu quero como nutricionista, não é? Voltando ao exemplo que eu estava a dar, se eu quero que a minha criança beba água, quero motivá-la para isso, todas as ferramentas que eu lhe puder dar não vão ser suficientes. Tudo aquilo que eu puder fazer e ainda mais vai ser aqui muito importante. Portanto, para mim é a base de ser nutricionista. Eu já não consigo desassociar uma coisa da outra. É só eu saber um bocadinho mais do que a teoria, não é? E aquela coisa que às vezes também dizemos aos pacientes e os pacientes chegam cá e dizem, mas eu sei exatamente o que é que o meu filho tem de comer. Claro, mas o conhecimento é diferente da habilidade e portanto, é que é diferente da ação. Então, temos de passar aqui por estes pontos todos. E para mim, agora, estas ferramentas e esta metodologia estão intrinsecamente ligadas com aquilo que eu sou enquanto profissional, que é precisamente a capacidade de pegar em tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade, não é? E as mais variadas coisas acontecem. Chegar uma criança à consulta com o início da anemia e a mãe dizer, o médico disse-me que precisava de saber uma lista de alimentos com ferro que ela precisasse de comer. Porreiro, posso dar-lhe então aqui uma folhinha com as coisas todas. Mas depois o que é que vai acontecer, não é? Vão olhar para essa folha, vão perceber onde é que podem introduzir aqueles alimentos, em que tipo de preparações, como é que motivamos a criança a comer este tipo de alimentos. Então é no fundo muito isto. É o saber, o conhecimento, as habilidades e passar precisamente aqui para a ação. E para mim, acho que lá está, não dá para dissociar uma coisa da outra. Eu te entendo, Ana, eu te entendo. Porque realmente eu não vejo nem acontecer mais sim, sabe? E assim, eu brinco, né, lá com as alunas, elas me vêm falando isso durante o curso, às vezes lá no grupo também. Às vezes eu não me vejo nem como pessoa, mas só querendo o conhecimento. A gente entra nessa vibe de beleza. Então, como é que isso daqui pode acontecer na minha vida? Como é que eu coloco em prática? Como é que pode ser mais fácil? Qual é o caminho? Que ação que eu tenho que ter? Número 1, número 2, número 3 para chegar onde eu quero. E é justamente o que a gente precisa com as famílias, porque, na boa, né? Eu falei já N vezes e vou repetir mais N vezes. Se informação bastasse, o Google tá aí, as pessoas estariam saudáveis. É isso. Os livros existem. Né? Existe programa de TV que está toda hora falando, existe campanha de saúde dos ministérios de saúde falando sobre alimentação, mas as pessoas não dão conta de fazer, né? Então, é conseguir levar essa informação para quem falta, porque eu sei também que tem gente que às vezes não sabe, tipo, eu não sei quais são os alimentos com ferro. Beleza, são esses daqui.
Tá, essa lista basta? Não basta, né? Então, como é que você vai preparar? Como é que vai dar para a criança comer? Em que horário? O que já é fácil para a criança? O que não é? É uma abordagem de busca por resultado. Uma abordagem de você vai embora do meu atendimento, mãe, criança, conseguindo colocar em prática. Né? É quase um eu não aceito menos do que isso. Então, quando eu sinto que, tipo, não desvincula mais da minha prática, é porque eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito um paciente que vai embora sem saber o que ele vai fazer com aquelas informações. Exatamente. Eu ainda estes dias estava a pensar, porque falei com a mãe de um paciente que já é meu paciente há anos, e quando pensei no trabalho que fiz com ele antes e no trabalho que conseguimos fazer agora, é toda uma visão. E na realidade, ele veio para emagrecimento e provavelmente na casa dos 12 anos e agora 3 anos depois já nos 15, 16. E na realidade, quando iniciamos, eu tentei passar imenso daquilo que era as bases da alimentação saudável. Porque obviamente faltava-lhe esta parte teórica, mas isso nunca chegou. E ele foi tendo uns meses com alguma perda de peso, outros meses com algum ganho, a massa gorda assim sempre a flutuar um bocadinho. E nós tentávamos aqui introduzir outros desafios, mas havia muita dificuldade em chegar à parte dele. Neste momento, descobri qual é assim o ídolo da vida dele, introduzimos o ídolo aqui como uma motivação e ele agora, eu honestamente, fizemos fotos lado a lado e eu não consigo reconhecer, apesar de saber que é a mesma pessoa, é impossível reconhecer que é exatamente o mesmo. E é precisamente isto que nos traz, não é? Aqueles desafios que estavam antes foram totalmente alcançados só porque conseguimos aqui introduzir uma ferramenta diferente. E isto acontece também na nossa vida profissional. Quem de nós, nutricionistas, nunca fez assim, uma panóplia enorme de cursos teóricos e percebeu tudo sobre uma determinada patologia ou sobre alguma coisa dentro da nutrição que precisávamos saber e depois, como passar isto nas consultas, como fazer, como aplicar na prática. E então é muito isto. Eu acho que essa busca, justamente por como ser, né, uma nutricionista melhor, seja no atendimento, seja na carreira, igual você estava falando, que a gente precisa cada vez mais buscar. Antes, eu tinha um pouquinho de dedos, né? Quem me acompanha faz muito tempo, não sei há quanto tempo que você está aqui, antes eu ficava falando só mais de atendimento, da metodologia, da ferramenta. E eu comecei a perceber que a gente precisa de tão mais do que isso, porque a pessoa que você se torna, né, o seu crescimento profissional com relação à carreira, planejamento, quais suas metas, como é que você quer fazer, para onde que você quer crescer, né? Tem muito a ver também com a qualidade do teu atendimento no final das contas. Porque se a sua carreira vai bem, né, você vai estar melhor no seu atendimento, mais presente, não está preocupada com aquele negócio. Ai, meu Deus, estou sem paciente. Esse é o único paciente que eu tenho. Ai, que eu não, né? Como que eu vou pagar a conta da clínica? Ai, que isso, ai, que aquilo. E aí, antes eu não falava tanto dessas questões. Mas cada vez mais eu gosto de trazer, né, isso e investigar um pouquinho das histórias das nutris que vêm nesse sentido também, porque a gente passa por desafios muito semelhantes. Ó, tá lá em Portugal e os desafios iniciais, eles são os mesmos. Então, eu acredito sim que a gente precisa cada vez mais abrir esse olhar. E Ana, eu tô dando uma olhada ali no tempo e, né, tô aqui para conseguir tirar o máximo de informações que eu consigo. Eu queria saber um pouco, você trabalha com planos de acompanhamento por aí? É uma prática comum? Ou você faz retornos? Como é que é? Ok, eu de facto só quando comecei a fazer cursos no Brasil é que percebi mesmo a diferença daquilo que é a parte burocrática, não é? De um lado e do outro. Nós de facto aqui não temos nem planos, nem retornos, não é prática normal. Normalmente temos então consultas quase como a vossa consulta avulso, não é? Que são pagas de cada vez que o paciente vem. E acho que isto se baseia numa diferença muito, muito em especial, que é a questão de nós não termos a possibilidade de crédito associada às máquinas de multibanco. Então, no fundo, as máquinas aqui não permitem. Para fazer o crédito, da mesma forma que é feito com os parcelamentos aí, era preciso uma entidade externa aqui a fazer um contrato e toda uma outra parte. Então, acho que essa parte logística, de facto, torna aqui muito diferente entre aquilo que é o atendimento no Brasil e em Portugal, nesta questão em específico. Então, no fundo, nós dividimos aqui os valores de forma um bocadinho diferente. Ainda assim, aquilo que normalmente eu proponho às famílias numa fase inicial
será o retomarem a consulta em 2 a 4 semanas e depois vamos espaçando um bocadinho conforme são os resultados e as necessidades também. Sendo que às vezes eu faço uma consulta por ano, uma consulta de meio ano com aquela determinada família, porque já estão num ponto em que não precisam de mais acompanhamento, mas entretanto surge uma outra questão e voltamos a acompanhamentos um bocadinho mais curtos, não é? Em termos de tempo. Por exemplo, o ano passado com a pandemia isto aconteceu muito, não é? Mudou toda a dinâmica, as crianças deixaram de ter aulas, etc. Então retomamos e fizemos um acompanhamento um bocadinho mais próximo. Mas no fundo é dentro disto. Normalmente vejo as famílias entre 2 a 4 semanas e depois um bocadinho mais esporadicamente. Ainda assim, aquilo que eu faço para estar mais próxima das crianças e de todas as famílias e de todas as pessoas que acompanho é ter semanalmente ou quinzenalmente um momento de comunicação. WhatsApp, pelo Instagram, através de e-mails, etc. Nós falamos sempre um bocadinho precisamente para estarmos mais próximos e conseguirmos perceber os desafios, não é? Porque se nós pensarmos realmente em 2 ou 4 semanas pode acontecer aqui uma panóplia de coisas que podem prejudicar aqui o sucesso. Sim. Então tento ter de alguma forma este acompanhamento um bocadinho mais próximo e os meus pacientes têm também uma aplicação onde podem registar o diário alimentar, o consumo de água, estas coisas todas. E com isto eu também consigo perceber, normalmente eu digo, vou puxar as orelhas se estiver no vermelho, porque aquilo de facto dá-me aqui um semáforozinho de cores que me permite perceber como é que estão. Então é este tipo de acompanhamento normalmente que fazemos cá em Portugal. Entendi. A gente tem esse esquema aqui também, viu, Ana? Eu vejo que cada vez mais está se disseminando, se dissipando tanto para o profissional oferecer, quanto para as famílias entenderem, da gente fechar um plano de acompanhamento logo ali no primeiro atendimento, que aí a gente consegue receber aquele valor de saída, né? E vai ter X encontros posteriores. Mas também tem várias vezes que a gente tem esse esquema de o paciente vem e você fala, ó, você precisa voltar daqui 15. Aí ele volta dali 15, você fala, agora mais 15. E aí vai recebendo isso de maneira esporádica, né? Esporádica assim, pontual. Você recebe naquela consulta, e na próxima, e acompanha ele de certa maneira não, né? Você acompanha do mesmo jeito. A diferença é que a organização de fluxo financeiro, que realmente aqui a gente tem essa facilidade no parcelamento, fica diferente. Que aqui no Brasil, se a pessoa quiser, ela, né, vai pagar, sei lá, R$2.000 no programa nutricional, ela vai, passa o cartão e para o cartão ela vai pagar em 12 vezes, mas o nutricionista vai receber isso de saída. Quem sabe no futuro chega aí porque facilita. Pois, eu de facto, quando comecei a perceber bem como é que isto funcionava, pensei, poxa, como é que é possível, não é? Falamos todos português, temos as mesmas tecnologias, qual é a diferença aqui? Mas na realidade existe. E facilitaria muito, sem dúvida. Não, e eu sei que existe, né? Você sabe que depois de você foi minha primeira aluna portuguesa. Mas depois de você tem algumas outras que vieram. Uma eu acho que até foi por, não sei se indicação sua, ou ela te conhecia, te seguia, que é a Inês, né? E sempre quando a gente vai fazer, né, matrícula de alunas de Portugal, o esquema para fazer matrícula é outro. Porque é diferente a parte de bancos. Toda vez quando chega, fala, Carol, eu fui tentar comprar e não deu certo, não consegui parcelar, isso e aquilo. Aí a gente vai, tem sempre que fazer um caminho diferente quando é de Portugal, e eu acho que é isso mesmo, é a gente entender um pouquinho. Até, né, a gente está falando de questão de países, mas às vezes dentro do mesmo país, você tem pessoal para o sul, é diferente do pessoal do norte, que é diferente da região central, né, e por aí vai. Então, você precisa conhecer quais são as suas opções e o que é que tem disponível localmente para você, né? Exatamente. É que mesmo no ponto alimentar, pelo menos Portugal não é muito grande, como vocês devem imaginar, mas eu estou cá bem no norte e tenho pacientes do sul que vejo online e a realidade alimentar é totalmente diferente, não é? Portanto, nós temos mesmo que conhecer bem as pessoas com quem trabalhamos e a realidade. E às vezes tenho também imigrantes noutros países e é muito engraçado, às vezes ir procurar tipo supermercados na Suíça, supermercados em Inglaterra e ver realmente qual é a diferença do ponto de vista alimentar. Portanto, tudo muda, não é? E essa habilidade da gente poder se adaptar, e que era o que a gente comentou no começo, nossa, que delícia ter um atendimento diferente do outro, fazer uma coisa diferente da outra, né? Acho que isso deixa a gente em movimento, e realmente a nutrição é isso. Nossa, como é que essa família gosta de comer? O que é que aquela outra família tem disponível? Como é que vai ser, né? Essa dinâmica, assim, é muito gostosa.
E eu queria aproveitar, assim, para entender um pouco, hoje, a sua divulgação hoje, continua com a rede de parceiros e as redes sociais? Como é que você está fazendo isso? Exatamente. Portanto, acho que assim o meu número um em termos de publicidade é o boca a boca, e como disse, é a coisa que mais me deixa orgulhosa, é esta passagem de boca a boca de paciente para paciente. Depois existem alguns parceiros com quem eu também trabalho e gosto sempre de partilhar, aqueles profissionais que eu admiro muito e gosto de partilhar, e que, graças a Deus, é recíproco este tipo de mensagem, portanto é importante. E por outro lado, investi muito nas redes sociais. Eu fiz um outro curso de redes sociais em setembro, porque percebi que tinha mesmo que chegar a isto. E sinto que é um apoio grande para os meus pacientes, aqueles que já o são, e para as famílias, mas depois também uma forma precisamente de divulgar que a nutrição materno-infantil existe e que é possível ter este tipo de acompanhamento de um profissional que está habilitado para o fazer, não é? Porque muitas vezes, por muito boa vontade que exista, novamente o pediatra ou a ginecologista, ou seja quem for, não tem a formação suficiente para ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Então é muito bom trabalhar nesta área. Tenho adorado esta diferença também, por exemplo, tenho trabalhado muito com grávidas, que era algo que não fazia tanto, e é muito bom realmente perceber as diferentes valências que um profissional de nutrição consegue ter. Uhum. Isso sabe, do boca a boca, eu teve uma aluna, eu tô tentando lembrar quem foi, que veio e ela comentou assim, nossa, eu imaginava que esse negócio de boca a boca era tipo, era fake news, né? Aqui o fake news pra gente é tipo, é mentira, não existe isso. E quando a gente faz um bom atendimento, e eu falei bastante disso durante, né, todo o nosso workshop, eu vi que você estava em algumas lives de aquecimento, tipo, a gente faz um atendimento meleca, né? Um atendimento ruim, que não. Sabe, a criança é considerada um mini adulto na sala, você não tem um olhar com cuidado para ela, você não consegue ajudar eles a terem resultados, você vai lá, vomita informação neles e pronto, acabou. Esse atendimento, talvez, realmente não gere um boca a boca. E daí que as pessoas imaginam, né? Poxa, o boca a boca não existe. Por quê? Por que eu vou indicar uma coisa que, no fim das contas, não deu em nada? Quando a gente passa a fazer um atendimento com outro olhar, poxa, é uma criança, olha, esse material é para ela, né? Vamos conduzir aqui, eu tenho informação, ó, a informação é essa. E a forma de fazer vai ser essa outra aqui. E aí você vai construindo isso junto com a família, aí sim o boca a boca começa a acontecer. Então, para quem acredita, né, que boca a boca não existe, temos mais uma falando, ele existe. E eu tenho certeza que existe porque ela faz um bom atendimento. Com certeza, assim, eu não tenho dúvidas. Eu acho que é exatamente isso. E lá está, voltando atrás, na crença que eu fui, nos profissionais que eu vi, por exemplo, uma das dificuldades enormes que eu tinha era com a questão dos doces e das bolachinhas. E a única coisa que me lembro de me dizerem em relação a isso é: não podes comer. É tão simples quanto isto, não podes comer. Ok, e agora? Quando me apetece, o que é que eu faço? Em vez de comer isso, como o quê? Ninguém me dizia absolutamente nada, nem ninguém me motivava a cumprir aquilo. Toda a gente dizia a mesma coisa: não podes, não dá, não podes comer, não há hipótese. E isso não é solucionar o problema. Portanto, é óbvio que nesses casos nem eu nem a minha família nunca partilhamos aqueles profissionais como um profissional que nós realmente gostássemos de partilhar e de levar outras pessoas da família, amigos, etc., a irem lá, porque senti que não me resolveu o problema de forma nenhuma. Uhum, E aí essa é a visão realmente de, tipo, a gente poder olhar e fica de aprendizado para todo mundo, né? Como é que meu atendimento pode ser cada vez melhor? Como é que meu atendimento pode ser um atendimento que vai ser um atendimento que vai parar no boca a boca, né? Como é que na hora que forem perguntar, opa, conhece uma nutricionista de criança? Sim, conheço a Ana, sim, conheço a Carol, né? Quando nem perguntam também, porque mãe tem dessas. Mãe, eu falo que mãe é... Você também não é mãe ainda, né, Ana? Não, ainda não. Não. Mas você deve notar isso nas mães, né? As mães, elas são cheias de quererem contar as conquistas dos filhos. Toda mãe é assim. E se você parar, a sua mãe, inclusive, atualmente, você tem às vezes seus 30, 40 anos, vai ter 60 anos. E aí, a mãe sempre quer falar: nossa, olha, minha filha tá lá. Minha mãe, inclusive, de vez em quando aparece aqui. Aí ela fica: olha, Carol, tá lá, né? Porque essas são as mães. As mães querem contar das conquistas dos filhos.
Então, quando os filhos conquistam, né, ali alguma dificuldade com a alimentação, poxa, nossa, a gente estava com essa dificuldade, agora tá tão legal, e quem me ajudou foi a Ana. Isso acontece naturalmente, ninguém às vezes precisa sequer perguntar, né? Então, faça um bom atendimento. Acho que o recado, assim, geral é esse, né? Se eu pudesse dizer uma coisa e numa fase inicial, acho que ouvi assim de todos os lados, tens que investir em publicidade, não é? Publicidade paga, tipo pôr os cartazes, os panfletos, estas coisas todas. Honestamente, se eu pudesse dar um conselho a quem está a começar agora, é literalmente isto, não é preciso gastar dinheiro nenhum, é fazer o melhor possível e fazendo assim, garantidamente há publicidade. E da minha parte eu volto a dizer o mesmo. Para mim é o que me deixa realmente mais grata, é saber que estou realmente a transformar a vida de quem está desse lado e a ajudar aquilo que é preciso. E não só ser aquela coisa de não, tenho que encher a agenda porque tenho que ganhar X dinheiro, etc. Isso, honestamente, vem lá muito depois e obviamente que todos precisamos para pagar as nossas contas e para ter a nossa vida, mas isso vem muito depois. O ponto número 1 é que a missão que eu tinha de vida, que era ajudar as famílias, ajudar as crianças a serem diferentes daquilo que eu fui quando era pequena, é um sucesso. E então é isso que eu quero, exatamente. É assim que eu vou dormir descansadinha. É lindo de ver. É lindo, eu falo que essas horinhas que vocês falam das crianças, e isso é uma coisa que você, quem tá aí vendo, que não viu as outras lives, que for ver as outras lives, né, com as minhas alunas, isso rola com todas vocês. Na hora que vocês começam a falar assim, porque, é claro, a agenda aumentar é muito legal, a gente conseguir ganhar melhor é muito legal, a gente ter reconhecimento é muito legal, mas estar com a criança, ver os olhinhos brilharem, ver a mudança acontecendo, tipo, isso não tem preço. E eu acho isso mesmo, que uma nutricionista que floresce, porque assim, né? Eu entrevistei a Déia, que é da sua turma, eu fui lá em Floripa e tudo mais, e aí tem uma parte do depoimento dela, né, novo que a gente pegou, e ela contando da jornada dela, e tem uma hora que ela fala assim, né, eu não sei fazer outra coisa que não trabalhar com crianças. E assim, se eu tivesse que fazer uma outra coisa, eu até faria, né? Se a gente tem que trocar pneu para comer, a gente troca. E, na boa, a gente poderia ser qualquer coisa nessa vida, gente, qualquer coisa. Mas a gente escolheu ser nutricionista, a gente escolheu trabalhar com crianças, porque existe isso justamente de você olhar e falar assim, poxa vida, eu tô plantando a sementinha da alimentação saudável, eu tô fazendo diferente. Igual a Ana, eu não vou fazer igual foi comigo quando era quando eu era criança, né? Não, eu vou fazer diferença para essas crianças. E aí, se eu posso fazer essa diferença, e com isso eu ainda posso ser remunerada e bem remunerada, que maravilha, né? Esse é o melhor dos mundos, porque todo mundo tem que trabalhar. Mas eu trabalho com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, impactando a vida das pessoas. Então, tipo, pra mim, esse olhar que vocês fazem, que é muito característico, eu fico aqui falando toda vez. Porque, assim, pra mim, as crianças é o que faz a diferença. E é isso. A Nutri que floresce, a Nutri que tem resultado, a Nutri que cresce, ela cresce em todos os aspectos da vida, mas ela tem aquele foco principal de como pode ser melhor para esse serzinho precioso aqui, para esse pititico, né? Eu vejo muito isso em você. É aquela célebre frase de escolhe um trabalho que gostas e não vais trabalhar dia nenhum na vida, não é? É literalmente isso. Eu sei que poderia estar a fazer 500 outras coisas e antes de realmente ter entrado no mundo da nutrição, acho que nunca tinha pensado muito em ser eu a nutricionista do outro lado, mas não me podia identificar mais com aquilo que faço e literalmente é um prazer saber que posso ajudar quem está desse lado e transformar a vida das pessoas e ainda por cima ser pago para isso, não é? É o bónus no meio desta situação. Exatamente, exatamente. Gente, mande girassóis aqui para Ana. Vou mandar o girassol. Pessoal que é aí, que conhece a Ana, que veio pela Ana e não pela Atitude de Nutrição, a gente tem um símbolo aqui. As nutricionistas que florescem, que estão impactando a vida das crianças, elas recebem girassóis nos comentários. Eu tô vendo muito, assim, eu percebo, né, em um ano, o quanto mudou, sabe? Eu lembro das primeiras conversas iniciais e que maravilha, assim, de verdade, eu fico maravilhada em ver você cada vez mais potente, é isso que eu vejo cada vez mais potência, sabe? Cada vez mais crescimento, cada vez mais impacto, e de verdade, eu desejo que você possa plantar mais e mais e mais e mais sementinhas da alimentação saudável por aí. Obrigadão da sua disponibilidade de vir bater esse papo de novo com a gente, contar como tem sido a sua experiência. E em breve eu quero ver você de novo aqui contando de como tá ainda melhor e ainda melhor e ainda melhor.
Obrigada eu de coração, tanto pelo convite como pelo curso e por toda a ajuda desde o início. É um prazer, honestamente. Querida, um beijão em você. Meninas, a gente se vê às 18 horas. Hoje tem aulão secreto. Não é live, tá bom? Não vai ser aqui no Instagram. Lá no YouTube eu mando o link para os grupos de WhatsApp. Ana está super convidada. Se puder vir, quiser vir, estaremos lá. Vou falar um pouquinho mais sobre algumas ferramentas de coaching nutricional infantil nessa aula das 18 horas. Tchau, gente. Obrigada. Obrigadão, eu.